Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nesse momento, ó Pai, eu me coloco diante de Ti juntamente com aqueles que me ouvem, que me assistem, para celebrarmos o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nós nada somos. Sabemos, ó Pai, que sem Ti nós nada podemos. Por isso nós clamamos nesse momento. Por isso, ó Deus, eu te peço, faça-se presente, ó Deus, se faça presente onde nós estivermos. Onde estiver alguém, irmão, irmã, orando juntamente comigo, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em nome de Jesus. Olha por cada familiar, olha por todos aqueles que são apresentados a Ti em oração. Olha, meu Deus, com Teu olhar de bondade, de graça e de misericórdia, para que todos os familiares, todos os amigos venham ser alcançados pela Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos agora. É em nome de Jesus que nós glorificamos e Te exaltamos, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Boa noite a você que está ligado comigo agora, aqui no canal da Missão Ictus, Igreja Cristã no YouTube. Também a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, o Twitter e todas as demais mídias e redes sociais que a Igreja Cristã Missão Ictus disponibiliza para que você seja abençoado. Também quero lembrar que nós temos 2 aplicativos, tanto para Android como para iOS, Missão Ictus e Ictus Web Rádio, tá certo? E também você é muito bem-vindo para, juntamente comigo, nesta noite, meditar na palavra do Senhor. Nós estamos aqui imbuídos no propósito de proclamar e propagar a palavra do Senhor. Longe de contendas, longe de disputas que não conduzem a nada. O único objetivo desse canal é abençoar, é levar a mensagem das boas novas de salvação a todos aqueles que estão oprimidos, cansados, desesperados. Pessoas que têm sofrido, pessoas que têm enfrentado momentos difíceis em suas vidas. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor nos garante a salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós oramos nesse dia, por isso nós clamamos ao Senhor. E eu quero dar um bem-vindo a todos os irmãos que têm nos acompanhado diariamente. O meu abraço, o meu carinho, que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus se faça presente aí na sua casa, no seu lar, sobre todos os seus familiares, libertando, curando e transformando em nome de Jesus. Que a salvação seja estendida a toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguindo em frente aqui então, com mais um hino. Eu quero lembrar você que
nós temos cultos presenciais da nossa igreja, Missão Ictus, Igreja Cristã, às terças-feiras e às quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos. Então, culto presencial de terça e quinta, 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, nós também temos um culto presencial, culto de celebração ao Senhor, intercessão pela família e Gideão em conquista. Você é o meu convidado para juntos louvarmos, exaltarmos e glorificarmos ao nome santo do Senhor, tá bom? E também aqui pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, nós temos aí cultos todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, às 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 18 horas e 30 minutos. É um prazer, é uma honra, é uma alegria muito grande ter você comigo aqui todos os dias, a todos os irmãos aí da igreja que nos acompanham, que não perdem um culto, que tem estado conosco diariamente, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então você pode, acessando o nosso canal, nós temos uma playlist, não é? Onde você encontra aí todos os vídeos que nós já postamos. Se não me falha a memória, já são 272 vídeos ou 276, que você pode escolher ali uma palavra para ouvir, para meditar, que com certeza Deus irá falar com você. Isso é muito importante. Se tem algo que eu louvo a Deus nesse período de quarentena, de pandemia, foi que por esse mal, por essa situação, e através disso que aconteceu, está acontecendo ainda, porque esse vírus não foi embora, não há uma cura, não há um remédio, alguma coisa nesse sentido, eu pude, juntamente com os irmãos, desenvolver e colocar em prática esse projeto de mídia, da nossa igreja. Então, isso é algo que eu louvo a Deus. Talvez você, mas pastor, então o senhor ficou feliz? Não é que eu fiquei feliz com o vírus, não é isso não. Não é isso não. A palavra de Deus nos revela, o Senhor Jesus deixa claro a respeito do sinal dos tempos, da sua volta. O Senhor Jesus deixa claro, das guerras, os rumores de guerras, as pestes que virão sobre a face dessa terra. Então, isso é uma evidência, isso é claro. Mas nós que servimos a Deus, precisamos entender que em tudo, Deus está ao nosso lado. Nós precisamos aprender e pedir ao Senhor para nos abrir, para que o Senhor venha nos abrir os olhos espirituais, para que a gente possa ver com os nossos olhos, meus irmãos, com os nossos olhos espirituais, aquilo que está acontecendo. Então veja que através e por causa dessa situação, hoje, se você quiser, você pode ter o culto todos os dias dentro da sua casa. E ainda quando você vai à igreja, você pode assistir o culto que foi ao ar depois. Então estou aqui, são 272 vídeos. Esse é o 272º vídeo que está sendo postado, que nós estamos fazendo aqui online. Olha que maravilhoso, são 273 dias de culto. Você tem hoje, graças a Deus e pela infinita graça e misericórdia do Pai, a palavra de Deus, o culto no seu lar. A gente tanto fala como é difícil se organizar, é difícil mesmo por causa da correria da vida, de se fazer o culto no lar. Hoje você tem o culto, graças a Deus, dentro da sua casa. A palavra de Deus está entrando aí na sua casa e a sua família está sendo abençoada. Então nós só podemos louvar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor.
Amém? Louvado seja Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesse momento, quero fazer uma oração com você. Se você puder, estiver com a sua Bíblia, segure-a junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Israel, nós oramos agora, meu Pai, e te pedimos, ó Deus, eu te peço especialmente que tu me escondas atrás de ti e que tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Pai, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos pregando aí, a gente vem meditando na palavra do Senhor durante todos esses dias sobre algo que somente um Deus, o Deus com D maiúsculo, não é? O Deus verdadeiro, o único Deus que existe verdadeiramente, porque ele existe eternamente, pode falar com as pessoas, falar com os seus servos. Mas Deus não apenas fala, Deus também ouve, Deus também vê, Deus sente e Deus age, tá bom? E nós estamos falando, meditamos sobre Adão, a gente está meditando esses dias sobre Noé, como o Senhor Deus falou com Noé, né? O que levou Deus a falar com Noé?
Foi tudo aquilo que Deus viu, a condição do planeta, a condição do mundo de então, onde as pessoas estavam longe do Senhor, muito longe, e muito mais do que estar longe, algo que é consequência de se estar longe de Deus, viviam uma vida desregrada, dissoluta, uma vida que desagradava a Deus. Então, o Senhor Deus vem e fala com Noé. Então, ontem a gente terminou a mensagem, eu terminei falando que Deus viu Noé. E o que Deus viu quando olhou para Noé? Que Noé era um homem justo. Justo. Noé era um homem justo diante de Deus. Então, o Senhor, eu disse aqui que a arca, que nós carinhosamente chamamos Arca de Noé, na verdade, ela foi a arca da salvação. Da salvação. Foi através dessa arca que Deus preservou de homem aos animais, aos répteis, vivos, para que a terra novamente fosse povoada, para que houvesse, então, uma nova postura do homem e da mulher. Mas isso, com o tempo, infelizmente, o homem, a mulher, eles vão se afastando de Deus. E não é diferente no nosso tempo. Não é diferente. Conforme vai passando o tempo, meus irmãos, a atitude comportamental, o comportamento das pessoas, do mundo, ele influencia sim. Influencia sim. E se você, se eu, se nós não nos mantivermos fiéis à palavra do Senhor, se nós não estivermos vigilantes, como diz o apóstolo Pedro, a gente é tragado pelo maligno. Nós somos tragados. Porque ele vive ao derredor. Ele vive à espreita, procurando a quem possa tragar. Esse é o papel dele. É isso que ele faz e faz com maestria. É necessário se entender isso. É necessário que o crente, que o evangélico, que o cristão entenda isso. Só tem um defeito que o diabo não tem. Chama-se preguiça. Ele não tem preguiça. Ele trabalha dia e noite com seus demônios para destruir as pessoas e para afastar os servos de Deus da presença do Altíssimo. E o que é muito triste, através da influência comportamental, ele tem conseguido isso, afastar as pessoas de Deus. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se manter fiel. Eu conheço pessoas que há alguns anos eram rocha. Hoje já estão virando barro. Porque vão admitindo. Porque de pouquinho em pouquinho, você lembra daquele ditado que é de grão em grão que a galinha enche o papo? É com um pensamentinho aqui, com um pensamentinho ali, com uma exceçãozinha aqui, outra exceçãozinha ali. E a hora que a pessoa vê, ela já está fora da arca. Isso é sério. Porque Deus, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a minha oração. Mas Deus também nos vê. E Ele viu Noé, um homem
justo diante da sua face, diante da sua presença. E Deus, então, olha para todas as pessoas. Todas as pessoas. E Deus vê em todas as pessoas quem verdadeiramente elas são. Qual é o nível de comprometimento que temos para com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, não se deixe iludir. Ninguém engana a Deus, tá bom? Então, vem o dilúvio. O dilúvio vem. Outra coisa, outro fato interessante que eu quero chamar a sua atenção é aquilo que o Senhor faz em relação à arca. Veja que deixa eu só me ver o versículo aqui. Só um instantinho, queridos. O Senhor, ele fecha a arca, ele sela a arca. E ele sela essa arca por fora, para que ninguém mais entre. E por que Deus faz isso? Fecha por fora e não por dentro. Para que Noé não se apiedasse, tivesse piedade daquelas pessoas malignas que praticavam aquilo que desagradava a Deus e abrisse a arca. Pastor, mas eu não vou achar aqui o versículo agora. Mas Deus não é misericordioso? Sim, Deus é misericordioso. Ele é sim. Por isso ele oferece a todos os seres humanos a oportunidade da salvação. Por isso Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Por isso, ele permite que todo homem e toda mulher se arrependam. Acontece que existe um outro fator, que eu até comentei ontem, chamado tempo, que Deus também leva em consideração. E quando nós falamos desse período da arca, houve todo o tempo em que Noé esteve construindo esta arca, em que o povo teve a oportunidade de se arrepender. Eles tiveram essa oportunidade de arrependimento. Entretanto, eles não quiseram o arrependimento. Eles não quiseram. É por isso que vem o dilúvio. E no versículo, olha aqui, deixa eu falar para você. No versículo 16 do capítulo 7, olha como é fechada a arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado a Noé. E o Senhor a fechou por fora. Ou seja, isso também vai acontecer no nosso tempo. Talvez muitos de nós sejamos arrebatados. Provavelmente muitos da nossa geração, ou ainda nossos filhos ou netos, não verão a morte por serem arrebatados. Nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor.
Sabemos sim que o Senhor Jesus disse que nós devemos vigiar. E quando a trombeta soar, no arrebatamento, só serão arrebatados aqueles que verdadeiramente forem achados justos, como Noé. Estejam eles vivos ou mortos, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, onde Paulo, no capítulo 4, onde Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes acerca daqueles que já dormem, que não têm esperança. Por quê? Porque nós, primeiro os mortos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com ele nos ares. Então Deus sela, Deus fecha essa arca por fora, porque o tempo determinado, o tempo para a salvação havia cessado. De igual forma, no arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada, que acontecer o arrebatamento, que vai ser num abrir e fechar de olhos, é rápido. Vem a grande tribulação. Aqui na terra, no céu, as bodas do Cordeiro. Mas então acontece o dilúvio, né? As fontes do abismo, as nuvens dos céus, a água caiu e subiu. A terra encheu de água. A terra encheu de água. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, diz o versículo 24 do capítulo 7, ou seja, 5 meses. Olha, meus irmãos. Aí o versículo 1 do capítulo 8 diz que Deus lembrou-se de Noé. Deus se lembrou de Noé. Vou ler a forma que está escrito aqui. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. Ora, mas será que Deus se esqueceu de Noé durante esse tempo? Não. Claro que não. Claro que não. Claro que Deus em nenhum momento se esqueceu de Noé. Em nenhum momento. Quando o escritor diz que lembrou-se Deus de Noé, ele deixa claro que o tempo está estabelecido ali. Foram 150 dias, meus irmãos, 5 meses. Então, Deus não age fora do tempo, porque Ele é eterno. Ele é eterno. Então, chegou o momento em que Deus vai fazer com que o vento, olha lá, fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Aquietaram-se as águas. Podemos observar claramente aqui que aquele que faz a vontade de Deus verdadeiramente vive o tempo de Deus. Se você quiser viver o melhor de Deus,
na sua vida, você precisa de duas atitudes. Primeiro, obedecer e fazer a vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus, ela é melhor que a sua. Ela é perfeita, boa e agradável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2. E entender mais ainda que Deus jamais vai se esquecer de você. E que Deus, por não se esquecer de você, vai agir na sua vida no tempo certo, na hora exata. Mas para que o tempo de Deus se cumpra, para que as águas se aquietem, para que as águas minguem, porque aqui, meus irmãos, eles estavam dentro da arca. Eles estavam a salvos? Sim. E por que estavam a salvo? Por que não pereceram com o resto de toda a carne de animais, répteis, seres humanos que morreram com o dilúvio? Porque ele creu, Noé e sua família, eles creram naquilo que Deus havia dito. Naquilo que Deus havia dito. E por crer naquilo que Deus havia dito, eles foram salvos. Em meio à morte, porque o que se espalhou sobre a face da terra foi a morte. Sim ou não? Foi a morte. A morte que consumiu toda a humanidade de então. E não apenas os homens e as mulheres, as crianças, não, todos, todo ser que respirava sobre a face da terra morreu. Inclusive as aves, né? Porque não tinham onde pousar. Mas Noé e sua família não morreram, porque entenderam o tempo de Deus. E entender o tempo de Deus e viver o tempo de Deus é um ato de sabedoria. É um ato de sabedoria. E nós precisamos buscar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para entender o seu tempo. Não é à toa que o apóstolo Pedro, que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É uma palavra simples, mas profunda, mas muito profunda. Porque a pessoa ansiosa, ela não consegue esperar. A pessoa ansiosa, ela é apavorada, ela acaba perdendo a confiança em Deus. Porque ela quer que aconteça do jeito dela, na hora dela. E tem coisas que não podem e não vão acontecer na hora dela e do jeito dela. Do jeito que nós queremos. Principalmente na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus e na vida daqueles que dizem respeitar a vontade e o tempo de Deus. É aqui onde nós encontramos, meus irmãos, é onde ocorre um contraponto, ou uma incoerência, ou um antagonismo muito grande entre aquilo que as pessoas falam e fazem. Porque dizer eu sirvo a Deus é fácil. Porque dizer eu creio em Deus é fácil. Agora, verdadeiramente crer em Deus é algo bem distante e diferente do que apenas dizer. Porque se você crê em Deus, você crê que o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E se Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem que ser Senhor sobre a sua vontade. A sua vontade tem que estar submissa à vontade de Deus.
Foi isso que Noé fez. Você já pensou se Noé dissesse ao Senhor, falou, mas o senhor está ficando louco? Eu construí a arca desse tamanho, mas Noé não fez isso. E por que Noé não fez isso? Por que, meu irmão? Por que Noé não fez isso? Simplesmente porque Noé era neto de Matusalém, o homem mais velho que já existiu, segundo as Escrituras Sagradas. Querido irmão, querida irmã, entenda algo. Entenda algo. Noé foi ensinado. Noé foi ensinado, o pensamento de Noé. Se tivéssemos aqui no nosso tempo, Noé pensava biblicamente. Noé não vivia de uma axiologia barata e que visava e que buscava lhe agradar naquilo que queria ou desejava. E infelizmente é o que acontece muito nos nossos dias. Como é difícil quando observamos, porque pensar biblicamente, como eu disse há pouco, não é apenas dizer, eu penso biblicamente. Pensar biblicamente, o pensamento bíblico na vida de uma pessoa, ele é refletido nas suas atitudes. Então Noé foi ensinado pelo seu pai Lameque, também pelo seu avô Matusalém. Noé sabia das coisas de Deus. Noé sabia que o seu tataravô, Enoque, fora arrebatado, que andou com Deus. Ele sabia disso. Então isso é que formou o caráter de Noé. Isso é que formou um pensamento em Noé. Eu trouxe para o nosso contexto um pensamento bíblico, não é? Porque nós usamos a Bíblia como referência de fé. Mas isso é que formou em Noé esse pensamento e essa conduta, irmão. Não foi apenas porque ele dizia, olha, eu sou o construtor da arca, hein? Só eu vou ser salvo, hein? Não. Noé aceitou o desafio de construir aquela arca porque ele conhecia ao Senhor. Já disse muitas vezes aqui em várias mensagens, conhecer ao Senhor implica em ter intimidade com Deus. Você não conhece uma pessoa com a qual você não convive. Não conhece. Você só conhece uma pessoa que você convive, do seu convívio. Dos vários níveis de relacionamento. E quanto mais próximo esse nível de relacionamento, mais você vai conhecer a pessoa. E vou te dizer uma coisa. As maiores decepções que o ser humano enfrenta em relação a relacionamentos são com as pessoas que lhe são mais íntimas. Então Noé, ele conhecia Deus não apenas pelo ensinamento. Sim, o ensinamento que ele recebeu de Lameque, que ele recebeu de Matusalém, e daquilo que ele sabia da história de Enoque, seu tataravô, isso é que formou em Noé um caráter de obediência ao Senhor. Foi isso. Por isso a importância de se ensinar aos filhos, o caminho do Senhor. Por isso a importância de dizer não ao seu filho.
Quando Ele quer fazer algo que você sabe que não agrada a Deus. E aí Ele diz assim a você: ah, mas todo mundo faz. O que todo mundo fazia levou que todo mundo morresse afogado. E você tem que ensinar ao seu filho, à sua filha, que o melhor lugar para estar é na arca. E para você e para mim também. Nós temos que ter esse entendimento. Então Deus se lembra de Noé. E as águas, então, Deus sopra, faz soprar um vento sobre a face da terra, sobre a face das águas, e as águas começam a minguar. As águas começam a secar. Sabe algo que nós podemos aprender ainda mais com isso? Que talvez, por um momento ou outro, Noé, porque Noé era um ser humano, Noé tinha esposa, tinha filhos, tinha noras. Por algum momento, talvez pudesse até ter passado pela mente de Noé que Deus havia se esquecido dele. Poderia sim passar pela mente de Noé. Mas Deus não se esqueceu. E a prova é que ele esperou o tempo de Deus. Por isso ele foi salvo. A minha palavra, o meu convite a você nesta noite, é que você se coloque à disposição do Senhor para fazer a sua vontade e esperar o tempo de Deus. Não se deixe contaminar com aquilo que o mundo oferece. Não tenha a mesma prática do mundo. Não é porque o mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. A família de Noé só foi salva porque eles não agiam em conformidade com o mundo. Por isso eles entraram na arca da salvação. Só apenas serão arrebatados aqueles que não agirem como o mundo age. Tá bom? Eu encerro por hoje a minha palavra aqui e que essa palavra encontre guarida e produza fruto na sua vida. Amém? Frutos que alimentem aqueles que te ouvirem. Louvado seja Deus. Pai, tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Pai, tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção.
só tu és digno de louvor, meu santo Senhor. Senhor, estende a tua mão, tu és a minha canção, só tu és digno. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus eterno e maravilhoso Pai, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos pela tua santa presença e pela tua palavra. Eu te peço a Deus que esta palavra venha produzir frutos em nossa vida. Te agradeço, a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, nos amparado, porque o Senhor tem cumprido a palavra profética que profetizei no início dessa pandemia. Aquilo que disse Moisés no Salmo 91, de que nenhum de nós, nenhum dos nossos familiares iria contrair esse vírus, porque, como disse Moisés, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua habitação, peste perniciosa alguma. E assim o Senhor tem nos protegido, amparado e guardado. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que assim o Senhor continue fazendo e cumprindo a tua palavra. Apresento ao Senhor nesse momento todos os meus irmãos, que juntamente comigo têm cultuado ao Senhor. Todos aqueles que me ouvem e que oram, Senhor, não apenas por suas vidas, mas também por seus familiares. E às vezes até muito mais por seus familiares do que apenas por si mesmos. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ampará-los, guardá-los e protegê-los, em nome de Jesus. Peço-te também, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha alcançar os familiares que estão perto, que moram aqui em Jaboticabal, em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outras nações, ó Pai, porque não há distância, não há limite para a ação poderosa das tuas mãos. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, contemple todos os pedidos de oração, todos os projetos de vida, todas as causas que são apresentadas ao Senhor dia e noite, noite e dia. Sejam causas na justiça, sejam processos de aposentadoria, currículos, carteiras de trabalho, planos, sonhos e projetos eu coloco diante de ti, ó Pai. Senhor, cada peça de roupa que tem sido colocada diante do Senhor neste momento de fé e de oração, coloco diante de ti, meu Senhor, as chaves das casas que hoje são alugadas, mas, ó Deus, que um dia se tornarão, pela fé eu creio, em casas próprias, com a escritura lavrada em cartório. Pai, em nome de Jesus, alcança todos os familiares que estão aí nessas fotografias, meu Pai, em nome de Jesus, que são a causa muitas vezes de choro, de dor, de pranto, meu Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Senhor da glória. Peço a Deus, em nome de Jesus, por pessoas inscritas neste caderno de oração, Senhor Antônio Carlos, o seu Nelson, sua esposa e sua filha, que o Senhor venha agir nessa enfermidade, o Andrei, o Vanderlei, a dona Neuza, o meu irmão Edson, também, Senhor, a minha mãe, olha pelo seu Lucrécio, a dona Esmelinda, o seu Francisco, a irmã Vera, a Hilda, a Ângela, a Roberta, Senhor, a dona Tereza, a Cidinha, a Lourdes, o Mauro, o Roberto, o Paulo, a Letícia, o Leandro, olha pela vida do senhor Horácio, pela vida da dona Rosa, do Júlio César, da Viviane e da dona Nésia, Senhor, olha pela Ana, o Leonardo, o Carlos, a Caroline, a Bárbara, o Arthur, a André, o Vitor, a Maristela, a irmã Ana, a Vitória, a Yasmin,
o Arthur, a Ana Lúcia, Lucimara Ferreira, também o Paulinho, seus filhos, ó Pai. Olha pela vida do Bruno, pela vida da irmã Benedita, pela vida da Vilma, Senhor. Também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida da Amanda, pela vida da irmã Sueli, pela vida do Bruno, Senhor. Esteja ao lado dele, consola o seu coração, ó Pai. Olha pela vida da Isabela, pela vida do Vitinho, pela vida do nosso irmão Jonas Ribeiro, pela vida, Senhor, do Iago, da Michele, do Nelson, da Branca, Senhor. Olha, meu Deus, pela vida da Landa, Senhor. Olha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida da Creuza, Senhor. Olha, meu Deus, pela Ana Cláudia. Olha, Senhor, em nome de Jesus, pelo Igor, ó Pai, pelo John. Senhor, todas as pessoas, pelo Marlon, ó Pai, que tem buscado, que tem orado, que tem clamado, que tem sido apresentadas a Ti em oração. Eu te peço, ó Deus, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, livrando de todo perigo, de todo mal, livrando, ó Deus, de todo vício, livrando de toda enfermidade. Meu Deus, em nome de Jesus, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, nas juntas, medulas e articulações. Toca, Senhor, nas veias, nas artérias. Toca, Senhor, nos órgãos vitais, em cada célula do corpo e do sangue. Toca, Senhor, nos membros, nos ossos, ó Pai, nos nervos. Toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, arrancando, Senhor, toda a dor, toda a inflamação, toda a infecção, arrancando, Senhor, todo o caroço, arrancando, ó Deus, todo o tumor, todo o câncer, toda a célula cancerígena, meu Senhor, em nome de Jesus eu te peço também, peço a Deus, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Deus, e curando, Senhor, as feridas do corpo, as síndromes, ó Deus, e também as feridas da alma, a opressão, a depressão, a tristeza, a angústia, a amargura, o rancor e a cólera, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, arranca todo espírito de confusão, de medo, síndrome do pânico, espírito de morte e suicídio, sejam repreendidos para a honra e glória do teu santo nome, e derrama a vida, a alegria, a paz, Senhor, a esperança e a fé, no nome santo de Jesus. Ouve agora a oração de cada irmão, de cada irmã, pela vida de seus familiares, pela vida daqueles que clamam, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Tua bondade me fez grande. Aleluia. Tua bondade nos fez grande, porque a tua bondade, Senhor, nos tirou da perdição, nos tirou do caminho das trevas e nos trouxe para o caminho da maravilhosa luz do teu Filho Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso culto, desta quarta-feira, 25 de novembro de 2020, tá bom? Foi uma alegria muito grande, um prazer, uma honra tê-lo juntamente comigo aqui, e vamos fazer mais uma oração. Antes de terminar o culto, eu preciso dizer algo a você. Você está vendo aqui essa tarja azul, não é? Escrito com letras brancas, passando aqui, olha, ó, aqui, tá vendo? Aqui estão passando alguns dados, algumas informações da nossa igreja, e também a conta da igreja no Banco Itaú, conta corrente 0232, a conta é 33578 dígito 6, Banco Itaú, Missão Ictus no Brasil. Se você usa o Pix, é só você usar o CNPJ da igreja aí, que é o Pix, tá bom? Eu necessito da sua ajuda. Nós passamos um período muito difícil nessa pandemia, 6 meses com a igreja fechada, totalmente fechada. Ainda não voltamos à normalidade com os cultos, tá certo? A gente está fazendo culto 3 vezes por semana. Alguns irmãos ainda não estão indo por motivos de saúde. Se você pode estar aí na igreja, vá à igreja,
meus irmãos. Vai à igreja. Se você puder, vá à igreja. Tá certo? Então a gente passou e tem passado muito aperto com essa situação toda, dessa pandemia, tudo que aconteceu aí. Então eu necessito da sua ajuda. Tá certo? Agora nós estamos aí em novembro, dezembro, tem o 13º. Seja fiel no dízimo. Dê o dízimo também do seu 13º. Aí talvez você fale, nossa, pastor, o senhor está pedindo dízimo do 13º. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. E em Malaquias, o texto áureo, né, da nossa fé sobre dízimos, diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Então, querido, me ajude, seja fiel ao Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai prosperar ainda mais o teu caminho. Deus tem te honrado, Deus tem te abençoado. Abençoe a obra do Senhor, tá bom? Você sabe, você que é membro da nossa igreja, sabe a conduta, né, que a gente tem em relação a isso. Não preciso nem falar que você é membro da igreja, sabe, tá certo? E você que acompanha, que não é da igreja, acompanha diariamente aqui, você vê, sabe, já percebeu que o foco da igreja, o trabalho da igreja é na pregação da palavra, no louvor, na oração. A oferta, o dízimo, eles também fazem parte do culto, porque sem as ofertas e os dízimos não tem como fazer a obra do Senhor. Mas nós não ficamos aqui 1 hora falando de ofertas, nem de dízimos, tá certo? Então eu peço, em nome de Jesus, que tu me ajude, tá bom? Se você quiser depositar, tá aí a conta, transferência, quiser contribuir para o cartão, na descrição no vídeo do YouTube, tem os dados aí. Deus eterno, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora, e eu consagro a Ti todos os dízimos, todas as ofertas que os Teus filhos têm trazido, depositado, para a manutenção e sustento da Tua obra. Te peço a Deus que o Senhor repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador, que o Senhor abra as janelas dos céus, ó Deus, e prospere o Teu povo em toda boa obra, em toda boa obra, que o fruto das suas mãos e do seu trabalho seja abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa a fonte de renda, o trabalho, a empresa, a casa, o negócio de cada um, multiplica e prospera poderosamente. Encha os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa e multiplica o salário, meu Pai. Também abençoa aqueles que são aposentados e pensionistas, para que não faltem recursos ao governo federal, estadual, municipal, para pagar os proventos dos teus filhos, ó Pai. Que haja prosperidade, que haja abundância na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um daqueles que me ouvem, tem sido fiéis, ó Deus, para a manutenção e o sustento da tua casa. Assim eu oro, assim eu consagro a Ti, Senhor, a vida econômica e financeira do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Agora sim, vamos terminar. Meu Deus e meu Pai, nós Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos por mais esse dia, por mais esse culto. Eu Te agradeço pela Tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo que tem nos consolado a cada instante, cada momento da nossa vida. Te agradeço pela Tua santa palavra e Te peço que a Tua palavra produza vida e fruto em nós, ó Deus, e através de nós. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que tem estado junto conosco diariamente. Te agradeço também, ó Pai, por suas famílias. Peço-te, ó Deus, dá-nos uma noite de paz, um sono reparador e o descanso dos justos. Uma quinta-feira abençoada na Tua santa presença e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Dá-nos, ó Deus, uma quinta-feira cheia de vitórias, bênçãos e conquistas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Abrace o seu irmão aí na sua casa. Acene para ele. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.